Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo. Eu sou a Lilian Rosa, terapeuta integrativa e psicanalista junguiana, e hoje nós vamos falar sobre apatia, esse estado apático, né? Desinteressado, aquela falta de ânimo. Então, vamos entender um pouco o porquê que isso acontece, se você tem sentido isso ultimamente, né? Ou se você percebe que age na vida nesse estado de apatia, parece que nada tem muita importância, nada tem muito interesse, né? Então acompanha aqui esse vídeo para a gente abordar aí melhor esse tema. Bom, então como que acontece a apatia, né? O que que você sente? Qual é a percepção, assim, desse estado em nós, assim? Então, talvez você perceba que você não tem, o primeiro ponto, assim, você não tem muito interesse pelas coisas, né? Parece que tudo é um pouco assim, tanto faz. Tudo é um estado, assim, em que você não participa muito, não se engaja muito. Por mais que seja algo, que até é algo bom, né? Algo que você gosta, mas chega um certo ponto em que você percebe que você não está assim tão motivado, né? Então esse é um ponto importante de você olhar. Se você percebe isso no seu dia a dia, você não tem esse interesse pelas coisas, talvez até você é uma pessoa que tem um interesse inicial, mas aí de repente aquilo se perde, né? E aí você já não liga muito, e aí você fica muito mais assim, parado, né, diante daquilo que você tem que fazer. Então tem esse estado de desinteresse, muitas vezes a apatia ela vai se manifestar naquela pessoa que está muito funcional, né? E então ela cumpre os horários dela, né? Ela tem um trabalho, ela tem os estudos, e ela faz tudo, muitas vezes tudo certinho, mas ela cumpre com aquilo, mas ela realmente não sente uma conexão com aquilo que ela está fazendo. Então, se ela tem que estudar para uma prova, ela vai estudar. Se ela tem trabalho para fazer, ela vai fazer. É tudo assim, parece até que é um pouco robotizado, né? É tudo certinho ali, ela dá conta, mas ela não tem um interesse real por aquilo. Então é aquela pessoa que está vivendo o cotidiano, ela está nas redes sociais, ela fica olhando vídeos e vídeos e nada que cause tanto interesse. Ela chega em casa e aí ela se deita no sofá e aí ela fica nesse estado inerte, né? Ou no celular, ou na televisão, ou fazendo qualquer outra coisa que na verdade é apenas uma distração. Não tem algo que realmente a atraia tanto, né? E esse estado muitas vezes pode levar para consequências de problemas mais graves, né? Inclusive um estado de depressão, né? Um estado depressivo. Então, se esse estado ele vem durando muito tempo, é algo que é importante você olhar se não tem aí uma depressão, né? Um estado depressivo, que eu estou sempre nesse lugar desse desinteresse, dessa falta
de motivação, né? Então, é muito importante olhar que podem ter consequências assim, se ficar aí você ficar muito tempo nesse lugar de apatia constante ou de uma certa tristeza, né? Um certo desânimo. Então, é muito importante também você olhar quanto tempo isso acontece, né? Será que isso vem de uma determinada situação, em algum momento que aconteceu e ali eu me desinteressei de alguma forma? Então, as coisas parecem ter ficado assim um tanto cinzas, né, na minha visão. Então, eu não tenho tanta alegria, às vezes também eu não tenho tanta tristeza, né? Eu não consigo expressar muito isso que eu tenho, né? Não vem um estado eufórico, não vem um estado também que eu tô tão para baixo assim, né? Então é importante olhar em que momento isso aconteceu, desde quando isso vem acontecendo. Será que teve alguma situação em que eu percebi que desde aquele dia, daquela situação, eu entrei nesse estado mais apático, mais desinteressado? Então, isso é uma reflexão que a gente pode fazer, começar a entender como que isso vem acontecendo para nós, né? Então, tem situações na vida que a gente consegue perceber assim uma frustração, né? Um acontecimento que foi muito impactante e aí isso acabou gerando assim um estado hiperativo, né? Então eu fiquei tão estressado com a situação me gerou tantas dificuldades que é como se eu sentisse que agora, né, eu quisesse ficar nesse lugar quase invisível, né? Assim, um lugar em que eu não manifesto muito o meu interesse, até porque eu não quero, talvez, criar uma situação que vai me gerar outra dificuldade igual àquela que eu passei, né? Então, o que é importante considerar é que essa apatia também ela pode vir de traumas que você sofreu, tá? Então, é uma situação impactante, algo que aconteceu ali e me trouxe muitos prejuízos, muitas dificuldades, né? Pode ser também que você já funcione na vida nesse estado de apatia, né? Então você sempre foi um tanto assim mais apático diante da vida, você nunca foi uma pessoa muito motivada, você fez tudo o que você precisava fazer porque meio que você foi obrigado, né? Então você começou a trabalhar, você foi em busca de conquistar coisas, mas nada muito conectado com um sentimento assim de querer, né? Dessa vontade. Mas é algo que você fez porque a vida foi te empurrando para fazer esses movimentos, né? Então, assim, se você vem percebendo que desde lá da sua infância, ou desde muito cedo, ali pela adolescência, você tem, né, esse estado que é mais apático, mais parado, esse é um ponto também que você pode olhar de traumas que vêm do passado, né? Então, da sua convivência, da forma que você foi criado, porque tudo isso está trazendo um impacto, inclusive, que é fisiológico, né? E aí você tem
uma própria desregulação que acontece no corpo, né? E aí, a partir disso, você funciona na vida sempre enfrentando essa dificuldade, né? Sempre tendo essa falta de vontade pelas coisas. Nada parece muito colorido aos seus olhos, né? Nada parece muito bom para ser aproveitado, tá? Então, esse é um ponto importante para você olhar e você perceber, né? Pode ser que esse estado de apatia ele já esteja acontecendo. E aí tem todo um processo que você precisa olhar, desde a questão física, né? Como também psicológica, para ir te apoiando nessa questão de superação desses traumas, dessas dificuldades, e aí você começar a sair desse estado, né, em que você ficou paralisado, né, ficou congelado nessas situações que foram traumáticas, tá bom? Então, tirando a parte toda que você precisa fazer um trabalho físico, né, consulta com médico, com terapeuta, com psicólogo, né? Tirando toda essa parte, a gente vem falar também que um pouco de algumas dicas, vamos dizer assim, mais práticas, né? Que podem te apoiar nessa apatia que ela é mais simples, vamos dizer assim. E aí são pequenos hábitos que você pode começar a mudar e isso vai te trazer uma mudança dessa postura, né, desse lugar que você não sente vontade de nada, né? Então é muito importante você começar a pensar em coisas que vão te movimentar, né? E a princípio isso não é algo assim que você vai fazer, claro, com essa vontade, com essa dedicação, né? Com essa motivação em fazer. Mas é algo que vai começar a te trazer esse impulso. Então, por exemplo, talvez fazer uma atividade diferente, né? Um exercício físico, um esporte, algo que te movimente, né? Algo que seja diferente também, para que você comece a fazer essa conexão, né? Com esse desafio, com uma superação, e aí você começa a sentir aquele prazer por fazer algo, né, que está te motivando. Então, essa pequena atividade, e pode ser outras coisas também, né? De repente, você quer começar a pintar, você quer começar a escrever. Então, são atividades que, na verdade, são diferentes dessas do seu cotidiano, né? E que vão te motivar, né? Elas vão te trazer algo que você vai manter um foco ali e você vai começar a se movimentar, né? A, a criar novos hábitos, né? Novas conexões, inclusive, né? Que vão te permitir sair desse estado mais apático, né? Então, assim, você começa a fazer esse movimento e aí você tem que ter esse compromisso de sempre fazer um pouquinho de cada vez, de sempre fazer essa atividade no fim de semana, tá? Então, assim, você vai percebendo que naturalmente você vai começar a
a começar a ver essa coisa boa, né? Essa coisa interessante, essa motivação. E aí você sai desses estados, né? Então, assim, essas são, né, algumas questões que a gente traz, né? Como aí na questão do apoio para sair da apatia, né? Eu falei também dos traumas, eu falei das frustrações, né? Que são outros, que é outro ponto importante. Às vezes você teve uma grande frustração, aconteceu ali, e aí você caiu nesse estado mais apático, né? Ou então você passou pela vida por tantas frustrações que você entrou nesse lugar também. E aí você fica, muitas vezes, sem perceber, você fica criando, né? Essa Sempre essa uma informação que fica para você de que não adianta se interessar pelas coisas, nada do que eu fizer vai ter um resultado. Eu sinto que eu estou num beco sem saída, porque, nossa, eu já tentei tanto e eu já me frustrei tanto, né? Que é melhor eu não tentar mais nada, né? Então é uma informação que ela fica inconsciente. Muitas vezes você não está percebendo que você tem né, essa forma de acreditar nas coisas, mas aquilo está em você, né? Aquilo vem nessa forma desse desinteresse. E é muito importante, né? Como eu falei, buscar apoio médico. Se você percebe que isso vem na sua vida há muito tempo, se talvez isso já esteja sendo uma depressão, né? Ajudar também, vai te ajudar muito o apoio psicológico, terapêutico, né? A psicanálise também, ela é uma abordagem, né? Que vem ajudar muito a entender esses aspectos inconscientes, inclusive, né? Então, de onde vem essa apatia que eu sinto, né? Como que como que isso se formou na minha vida, em que momento e como que isso está me levando, né, a, a certos padrões, a certos comportamentos e estão me causando esse prejuízo, que estão me causando essa dificuldade. Então, de onde que vem isso? Muitas vezes a gente não consegue ter muito claro aonde que é esse ponto, onde começou, né? No que eu estou preso? Talvez tenha alguma coisa ali do passado que me gerou essa incapacidade de perceber a vida como uma vida que eu me interesso, que eu tenho uma vontade de crescer, que eu tenho uma vontade de prosperar, né? Então eu não consigo enxergar, né, essa vontade dentro de mim. E isso muitas vezes a gente vai chegar em certas informações ali do passado, às vezes na construção assim da sua autoestima, da sua confiança, em que faltou algo que pudesse te trazer essa, essa motivação, né? Esse recurso para você olhar para a vida e olhar com esperança, com fé, acreditando que as coisas, apesar dos problemas acontecerem, você pode sim olhar para a vida como uma possibilidade de coisas boas, de realizações, de sucesso e de crescimento, né? Bom, gente, então eu fico por aqui hoje nesse vídeo. E se você
tiver interesse numa sessão com a psicanálise, né? Dentro da abordagem junguiana, então a gente vai olhar muito para essas questões inconscientes, entendendo como que você se formou, né? Como que você se orientou na vida, como que você vai conseguir ressignificar esses aspectos que estão te levando a essa falta de motivação, tá bom? Então, se você tiver interesse numa sessão, eu fico à disposição, pode entrar em contato por e-mail, pelo telefone, e agradeço aqui a sua presença e até uma próxima.